conheci muita gente mesmo. Gente de todas as tendências, a esquerda muito dividida dentro do Brasil. Havia um grupo de gente que, esquerda festiva, esquerda inimiga, que não se sabia por que estavam lá. Foram para lá e não aproveitaram nada. Eles passaram por Cuba, mas Cuba não passou por eles. Então, mas havia um grupo de gente muito consistente, muito fiel, muito legal, que nós nos entendíamos bem e eu ligava muito com eles. Nós tínhamos aí uma associação de brasileiros e eu conheci todos eles. O Breno fez tudo o que pôde para adiantar o processo das salinas, mas dependia de muita importação e só agora é que as salinas de Cuba, todas, sem exceção, estão mecanizadas. Mas naquele tempo não era possível. Em 66, 67 não havia dinheiro. Mas ele deixou planos, ele desenhou planos, tudo, deu muita experiência e trabalhou aí 1 ano e 4 meses. Depois terminou o contrato porque eles não iam poder fazer. Ele era um rapaz tipo arrojado, né? Ele tinha muita atividade, fazia muita atividade política, tudo isso. E a família muito querida, família muito simpática, muito brasileiro, e era um assunto que tinha que tratar com o ICAP, com a imigração, tudo isso. E eu trabalhava muito no meu lado e não podia saber. A Hilda do Virgílio, ela mora no Alamar. Eu mando muita gente para a casa dela que chega lá perguntando por ela e de vez em quando vejo, mas Alamar está fora, é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, uma cidade satélite maravilhosa, construída na nova etapa de residência em Cuba. Ela trabalha em fábrica de tecidos, perto de onde ela mora. Ela tem um apartamento num edifício grande de 20 andares, todo mobiliado, muito bem mobiliado, que o governo dá para os exilados. E detalhes eu não sei porque é muito fora de lugar. Até enquanto eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu tinha um carrinho e eu ligava com todo mundo. Quando necessitava ir buscar gente, levar gente, eu fazia um trabalho de ligação. Mas quando me aposentei, o carro já estava velho, dava muito trabalho, eu vendi e não comprei mais. Então, o transporte é difícil, 1 hora e meia de ônibus para lá. E a gente tem muito o que fazer e não pode estar. Se não coincide em alguma festa do ICAP, é difícil se encontrar. Por isso eu não mantenho muito contato com a Hilda, mas eu sei que eles são uma gente que fizeram um bom prestígio em Cuba. E, incluso, ela viajou, não sei se foi a família que mandou, ou se foi o governo cubano que pagou as passagens, mas ela viajou ao Brasil com os filhos. Mas ela está muito bem lá, ela está radicada lá. Todo mundo tem trabalho, todos com boa carreira, tudo isso. Muitos companheiros que desapareceram, inclusive na tortura, ao regressar ao Brasil, como a Luísa Palhano, que era dos bancários, que era vice-presidente do Comando Geral dos Trabalhadores, um homem muito preparado. Trabalhou muitos anos comigo na Rádio Havana, porque eu fazia programa, ia 1 hora na Rádio Havana para fazer um programa para o Brasil, dentro do meu trabalho da indústria farmacêutica. Palhano estava com uma menina que ele era secretária dele no sindicato e ele levou ela para Cuba quando foi de exilado. Foi para o México, do México foi para lá. E quando ele voltou para o Brasil, ele foi morto na tortura. Ela enlouqueceu e se suicidou. Uma pessoa de grande mérito, de grande prestígio em Cuba é Clara Charque, a companheira de Marighella, não? Ela viveu lá há muitos anos, primeiro em plena clandestinidade, mas depois, quando ela foi já posta em circulação, nós fizemos amizade e ela, em minha casa, era como se fosse minha irmã, minha cunhada, porque ela não sei se vocês conhecem, uma personalidade muito marcante, muito humana, muito capaz, muito
muito séria, muito revolucionária. Ela, durante todo o seu tempo lá, ela trabalhou pela unidade dos exilados e conseguiu já para 70 e pico, ela conseguiu uma união entre gente de diferentes tendências para fazer um círculo de estudos sobre a realidade brasileira que tinha uns 25 assistentes uma vez por mês. O círculo foi coordenado com Paulo Baraúna, que era representante oficial do Partido Comunista Brasileiro ante o governo, o Partido Cubano. Não havia outros partidos aí com representação oficial. O partido teve primeiro um médico, Sebastião Baeta Henriques, e sua esposa Olga Henriques, gente de altíssimo nível científico que fizeram um grande trabalho, deixaram uma grande memória em Cuba e que depois foram convidados para a Bulgária, de onde regressaram ao Brasil já com a anistia. Eles estavam assistindo a reunião que se fazia uma vez por mês em meu apartamento e onde sempre se destinava um orador que devia de estudar um tema para apresentar por escrito e ler na reunião seguinte. Todo mundo cumpria, havia cada vez um presidente da mesa fazia os comentários, muito bem organizado tudo, e trabalhando em perfeita relação o partido e a gente de Marighella, que eram os que mais trabalhavam aí. Houve muitos jovens que fizeram uma boa permanência aí, trabalharam em algumas instituições, muita gente que estudou, terminou carreira, que deixou uma boa lembrança, outra gente que não tanto, e vocês sabem que há um caso dolorosíssimo que foi o do Cabo Anselmo, né? Que se converteu em um algoz da guerrilha brasileira que estava treinando-se em Cuba e que ele mandou à morte todos eles. Mas houve muita gente muitos que se graduaram, muitos que casaram, alguns com brasileiras, outros com cubanas, que têm família, alguns até estão lá. Eu considero que um dos casos mais importantes dos exilados que mais valor tiveram para a Revolução Cubana é a família de Tales Godoy, oficial da Marinha, progressista, que foi expulso e dado como morto. E ele foi para Cuba, trabalhou muito como comandante da nascente frota mercante de longo curso brasileira. E ele ficou muito famoso porque ele tinha participado na defesa do navio que ele comandava, que levava açúcar para o Chile, doado pelo governo cubano, quando veio o golpe contra Allende. Ele recebeu ordem de não entregar o açúcar e sair imediatamente da Baía de Valparaíso. Conseguiu escapar de noite e foi perseguido depois pelos destroyers, pela aviação, bombardearam o navio, fizeram um buraco enorme na linha d'água, o navio esteve ameaçando, mas ele, com muita experiência, conseguiu salvar o navio e levar até Peru, onde o navio foi reparado, e ele é um herói da Revolução Cubana. Um brasileiro com o título de herói da Revolução Cubana. Hoje ele está já reformado, ele voltou, quando ele foi anistiado, ele voltou. E continuou como comandante de Marinha Mercante e tem viajado muito para Canadá. E agora ele completou a idade para a reforma, ele já deixa a Marinha Mercante e vai escrever, junto com a esposa, um livro. Ela era professora, companheira de Paulo Freire na campanha de alfabetização em Recife em 1962, 63, e uma grande amiga de Cuba. Ela é uma figura exemplar, mora em Brasília, tem um filho que estudou jornalismo, que tem vários netos já, está em Brasília, estudou jornalismo em Cuba, foi jornalista da Rádio Havana. Tem outro filho que é jornalista também,
da Rádio Havana, casado com cubana, tem filhos. E esta companheira, que é Josina Maria de Albuquerque, senhora de Tales Godoy, é uma das pessoas que melhor vem trabalhando em solidariedade com Cuba. Escreveu um livro que se chama Viver em Cuba, Experiência Inesquecível. É um livro de uma mulher que é uma artista plástica também, pintora, de uma grande cultura, uma educadora que ocupou cargos de educadora em Cuba, inclusive ela foi professora da Escola Macarenco, depois foi assessora do Ministério de Cultura para problemas de alfabetização de adultos.